Olá, crianças. Sou o tio Guilherme, essa é a tia Letícia. E hoje nós vamos encantar aqui sobre a Bíblia, em como ela é a palavra de Deus, inspirada por Deus, entregue a nós como um presente para que nós conheçamos a sua vontade e aprendamos a amá-lo cada vez mais. Então vamos cantar sobre a Bíblia. 1, 2, 3 e... É isso. Tchau. Bom dia, crianças. Que maravilha nós estarmos aqui novamente nesse dia, o domingo, o dia do Senhor, para louvar, para agradecer aquilo que Deus tem feito, né? Aquilo que Deus tem nos proporcionado durante toda essa semana, né? E como é maravilhoso estar aqui com vocês, certo? Então, a gente vai iniciar a nossa aulinha hoje, como sempre, né? Orando, né? Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Deus maravilhoso, graças te damos, Senhor, por mais uma semana que Tu nos concedeste. Por tudo aquilo que nos aconteceu, Senhor, nós te damos graças. Queremos te dizer, Senhor, que Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, e queremos te render graças neste dia, Pai, que é o dia do Senhor. Que Tu possas, Pai, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos para ouvir Tua palavra. Que possamos crescer em graça, Pai, e em plenitude, Pai, diante de Ti. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Então, eu sei que vocês já pegaram a Bíblia, né? E antes da gente começar a nossa historinha, nossa aulinha de hoje, a gente vai ver duas amiguinhas ou dois amiguinhos, né? Ou uma amiguinha e um amiguinho, que vão responder a pergunta da semana passada do catecismo. Lembram das duas perguntas? Pois é, a gente vai relembrar agora, tá? Então, prestem atenção, tá? Pra gente relembrar o que a gente viu semana passada. Yasmin, o que Jesus fez pro seu povo? Ele venceu a morte. Isaac, Jesus venceu a morte. Como foi que ele fez isso? Ele morreu e depois ressuscitou. Muito bem, meninas, que coisa mais linda! Ai, como a gente fica feliz, olha, todos os domingos aqui, né? Quando a gente escuta vocês falando, trazendo, né? O que aprenderam na semana passada, isso traz uma alegria muito grande aos nossos corações, né? A gente fica feliz de saber que vocês estão aprendendo, vocês estão crescendo, né? Na palavra de Deus. E cada vez que a gente aprende, tá? A palavra de Deus, a gente se aproxima mais de Deus, a gente se chega mais perto de Deus, né? Que coisa mais legal. Então vamos lá. A gente vai aprender hoje mais duas perguntinhas, tá? Quais seriam as nossas perguntinhas de hoje? Vamos prestar atenção? A primeira de hoje é: o que mais Jesus venceu, né? Então, Jesus venceu todos os inimigos. Todos os inimigos, a morte, né?
o inimigo maior que é Satanás, Jesus venceu todos. Como? Porque quando Jesus morreu e Jesus ressuscitou, né? Ele mostrou a todo o inferno, ele mostrou a todo mundo que ele era o Deus. Ele era Deus Todo-Poderoso, né? Ele é o Deus que pode todas as coisas, que nem mesmo a morte pode vencê-lo, né? E por isso que a gente, quando fala que Jesus venceu todos os seus inimigos, é nesse sentido, que nada, né? Nada pode derrotar o Senhor. E aí, a outra perguntinha é, os inimigos de Jesus são poderosos? Se Jesus venceu até a morte, né? Eles vão se tornar nada, né? Então, eles se tornaram nada, eles não são nada, eles não são ninguém, né? Porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso, né? Jesus venceu a morte, Jesus venceu todos os seus inimigos, amém? Então, o que mais Jesus venceu? Jesus venceu todos os seus inimigos, né? Os inimigos de Jesus são poderosos? Eles se tornaram nada, eles não são ninguém, porque Jesus venceu a morte. Jesus, ele é o mais poderoso de todos. Amém? Então vamos lá falar um pouquinho hoje do 5º mandamento, tá? Que mandamento é esse? Não sei se alguém, né, tem o hábito de quando a mãe ou quando o pai pede alguma coisa para vocês rapidamente tentar fazer, né? Às vezes a gente não tem nem, assim, às vezes até tá cansado, né? Mas mamãe pediu, eu vou ter que fazer, né? Então, isso, gente, é o 5º mandamento, né? Honrar o pai e honrar a mãe. O que é honrar, tia? O que é essa palavra tão difícil? Honrar é obedecer, tá? Honrar é a gente obedecer. Então, a gente precisa obedecer o nosso pai, a gente precisa obedecer as nossas mães, né? Para que a gente possa ter sucesso em nossa vida, para que tudo dê certo. Se Deus determina que a gente precisa honrar o nosso pai e a nossa mãe, é porque Ele sabe que o nosso pai e a nossa mãe, ao longo da sua vida, foi adquirindo conhecimento, né? Então, quando a gente tem um pai e uma mãe que conhece a palavra de Deus, vocês imaginam quanto conhecimento ele não deve ter, não é verdade? Então, você acha que seu pai e sua mãe vão querer o pior para você? Vão querer o mal para você? De forma nenhuma. Então, quando ele pede as coisas para você fazer as coisas, para você agir daquela forma, é porque ele sabe que aquilo ali é o melhor para você. Aquilo ali vai trazer segurança para você, vai trazer paz para você. Tá? Então, a gente tem que obedecer. Quando a gente obedece, tudo vai bem, tudo dá certo, né? E aí, pra gente poder ilustrar para vocês, tia vai falar um pouquinho da história de Sansão. Já ouviram falar de Sansão? Aquele fortão do cabelão, né? Aquele bem forte que venceu, né? Matou vários inimigos, né? Ele matou leão, ele quebrou portas muito grandes, né? Janelas lá muito grandes, ele era muito forte, né? E por que Sansão era forte? Então a gente vai falar um pouquinho da história de Sansão, tá? Ai, tio, o que é que tem a ver a história de Sansão com honrar pai e mãe? Tem tudo a ver e tia vai explicar agora, tá? Então, quando a história de Sansão aconteceu numa época que uma tribo que era inimiga da tribo de Deus, né, chamado de filisteus, eles invadiram, né, eles estavam lá moravam próximos, né, à tribo de Israel, e eles começaram a oprimir, a escravizar o povo, a maltratar o povo, né, de Deus. E aí o povo clamava, o povo orou a Deus e Deus disse: vou mandar uma pessoa para ajudar o meu povo. E aí a mãe de Sansão, ela não podia ter filhos, ela era estéril, né? Ela não tinha como ter filhos. Então ela era muito triste, porque era uma alegria uma mulher ser mãe naquela época, né? Então Deus foi e disse: não, vou mandar meu libertador aqui para esse povo poder se aliviar, né, desse sofrimento todo que eles estão passando. E aí Deus mandou um anjo, né, para falar com a mãe de Sansão. E disse que ela ia ser mãe, né, de um menino, e esse menino ia ajudar a livrar o povo dos filisteus. Então o anjo de Deus disse: olha, você vai ter um filho,
mas esse filho ele vai ser dedicado a Deus, né? Ele vai ser uma criança, um adulto que vai dedicar a sua vida a servir a Deus. Então, ele não vai poder, né, cortar o cabelo, ele não vai poder tocar animais mortos, né, e nem vai poder beber vinho forte. E aí, provavelmente, né, na Bíblia a gente não tem essa descrição, mas provavelmente os pais de Sansão criaram Sansão na lei de Deus, na palavra de Deus, ensinando isso a ele, que ele não podia fazer aquilo ali, né? E naquela época, tá? Nessa época de Sansão, Deus pedia para que os rapazes e as moças casassem com pessoas da mesma tribo de Israel. Eles não podiam casar com pessoas que não eram da tribo do povo de Deus. Só que Sansão, né, passeando lá pelos montes, viu numa cidade uma moça muito bonita, só que ela era filisteia, ela era dos filisteus, era filha dos filisteus. Mas Sansão se encantou e ele não lembrou daquilo que ensinaram a ele. Mas mesmo assim, quando Sansão chegou em casa e foi conversar com o pai dele disse assim: meu filho, não case com essa mulher não é do povo de Deus. Você lembra que eu lhe ensinei que a gente tem que casar com pessoas da nossa tribo, pessoas do povo de Israel? Mas Sansão foi lá e disse: eu vou casar, né? Eu gostei dela e eu vou casar. E desobedeceu o pai e a mãe. Mesmo o pai, mesmo a mãe dizendo que não era para ele casar com essa mulher, né? Mesmo assim, ele foi e casou. E a partir desse momento, né, que Sansão desobedeceu os pais, tudo começou a dar errado na vida de Sansão, né? Ele começou a ser perseguido, mesmo ele tendo força, o Espírito Santo, né, descendo sobre a vida dele para poder fazer a obra de Deus naquele povo. Mesmo assim, as coisas começaram a dar errado. E a gente já sabe o final da história de Sansão, né? Ele foi enganado por Dalila, foi preso, ficou cego e infelizmente terminou morrendo. Então, tudo isso aconteceu por conta da desobediência dele. Ele não ouviu o pai e a mãe que tinha sabedoria, que sabia o que é que Deus queria para ele, né? E assim acontece às vezes, né, com algumas pessoas, né? Não sei se vocês conhecem algum amiguinho, né? Ou até mesmo se em algum momento aconteceu isso na vida de vocês não ouvirem o pai, não ouvirem a mãe de vocês, né? Então é importante, crianças, que a gente escute. Eu sei que às vezes a gente fica cansado, né? E à medida que a gente vai crescendo, né, com 10, 12 anos, a gente faz: mas eu já sei de tudo. Sabe não. A gente não sabe, nem tia sabe, com essa idade todinha, tia não sabe de tudo. Então, de vez em quando, tia procura a mãe dela, procura o pai dela para ouvir a opinião, porque a gente sabe que são eles que sabem todas as coisas, né? Sabem muito mais do que a gente. Não todas as coisas, mas sabem muito mais do que a gente. Então, é bom a gente ouvir o nosso pai, ouvir a nossa mãe, honrar, obedecer. Assim como Jesus obedeceu ao pai dele. Jesus, ele foi sempre obediente, né? Ele foi diferente de Sansão, né? Sansão desobedeceu, mas Jesus não. Jesus foi muito obediente. E Deus o recompensou por toda essa obediência. Porque você imagina, né? Se a gente dissesse assim: você vai ter que sofrer por conta de uma pessoa que você nem conhece, né? Provavelmente você diz: mamãe, você tá doida que eu não vou fazer isso. Mas Jesus fez, ele morreu por nós, ele foi lá na cruz, venceu a morte, venceu os inimigos dele, né? Para que a gente pudesse ter vida, para que a gente pudesse se achegar até Deus, né? E ter essa comunhão de novo com Deus, né? Então a gente tem que seguir a obediência de Deus, né? Jesus foi obediente. Jesus foi obediente, então a gente tem que seguir essa obediência, a gente tem que ser obediente. Primeiro aos nossos pais e primeiro também a Deus, né? Então, aos nossos pais e a Deus, é isso que Deus quer, né? Leia a Bíblia, né? Veja o que é que Deus quer para a tua vida, tá? E segue ela, que você vai sempre dar, tudo vai dar certo na vida de vocês, amém? Então vamos orar terminando. Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma aulinha, por mais uma vez para estarmos aqui ouvindo a tua palavra.
queremos te agradecer e queremos te pedir, Senhor, nos ensina a ser obedientes. Nos dá força, Senhor, para que possamos ser obedientes, para que o pecado não chegue até a nossa vida, Pai. Que possamos te obedecer, que possamos obedecer os nossos pais, honrar o nosso pai, a nossa mãe, como tu colocas no teu mandamento. É assim que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tá? Então, domingo estaremos novamente aqui. Chama teu amiguinho, chama tua amiguinha, liga para ele, manda mensagem, né? Mano, meu amigo, vem-se embora ouvir a historinha da igreja hoje, né? A escolinha bíblica dominical. Tia vai dar uma aulinha bem bacana, né? Então, até domingo e beijo. Tchau.